Este é o Canadá. Todos sabemos que os canadenses gostam de fingir que estão mais ao norte que os americanos, mas não estão, e vou provar isso. Esta é a 489ª paralela, a fronteira mais longa entre dois países no mundo, e a mais frequentemente considerada como a linha divisória entre Canadá e Estados Unidos. É verdade que a maioria dos americanos realmente vive ao sul dessa linha, mas a maioria dos canadenses também. Na verdade, cerca de 70% de todos os canadenses vivem ao sul da 489ª paralela, nesta área sombreada de vermelho. Mas podemos ir ainda mais ao sul. Metade de todos os canadenses vive ao sul desta linha, nesta área relativamente pequena, sombreada de vermelho. Isso significa que a maioria dos canadenses vive mais ao sul do que praticamente todos os estados americanos de Washington, Montana, Dakota do Norte e, obviamente, o Alasca também. Mas ainda não terminei de envergonhar o Canadá. Este é o ponto mais ao sul do Canadá, na Middle Island, no Lago Erie. Ampliando para ver mais do continente norte-americano, você se surpreenderia se eu dissesse que, na verdade, há mais americanos vivendo ao norte desta ilha do que canadenses? Bem, não deveria, porque é verdade, e é assim que acontece. Aqui está a linha de latitude traçada exatamente sobre o ponto mais ao sul da Middle Island. Claramente, todo o Canadá está acima dessa linha, mas uma quantidade surpreendente dos Estados Unidos também está, incluindo essa pequena faixa da Califórnia. Se você é da Califórnia, pode afirmar legitimamente que parte do seu estado vai mais ao norte do que o ponto mais ao sul do Canadá. Com a linha tão ao sul assim, muitas das maiores áreas urbanas dos Estados Unidos ficam acima do ponto mais ao sul do Canadá, como todo o Oregon, Washington, Idaho, Montana, Dakota do Sul, Dakota do Norte, Minnesota, Wisconsin, Vermont, New Hampshire, Maine, Alaska e a maior parte de Wyoming, Michigan, Estado de Nova York e Massachusetts. Somando tudo isso, significa que mais americanos vivem ao norte do ponto mais ao sul do Canadá do que canadenses, o que é meio estranho. Na verdade, aproximadamente 80% de toda a população canadense vive a apenas 100 milhas da fronteira com os Estados Unidos. Mas por quê? O Canadá é enorme? Por que a maioria dos canadenses vive tão perto da fronteira americana? Bem, vamos começar com o fato de que, apesar de ser um país do tamanho de um continente, com aproximadamente o mesmo tamanho de toda a Europa, a população do Canadá é pequena. A população da Europa é de cerca de 750 milhões, enquanto o Canadá, que tem praticamente o mesmo tamanho, tem uma população de apenas 38 milhões. Isso é menos gente do que vive na Califórnia, e aproximadamente o mesmo número de pessoas que vivem na Polônia. 38 milhões de pessoas não podem se espalhar densamente por uma área desse tamanho, e de fato não se espalharam. Em vez disso, a pequena população do Canadá está distribuída em bolsões distantes e espalhados, como Vancouver, Calgary, Edmonton e, mais significativamente, no denso corredor urbano e industrializado aqui entre Quebec City, no nordeste, e Windsor, no sudoeste. Metade de toda a população do Canadá vive simplesmente nesse trecho de terra de 700 milhas, que inclui Toronto, Ottawa, Montreal e Quebec City. E tudo isso se deve à geografia e à história. Como você provavelmente sabe, o Canadá pode ser bastante frio. Metade do país é coberta pelo que se chama de escudo canadense, uma enorme área de rocha exposta com apenas uma fina camada de solo superficial, onde a agricultura é praticamente impossível e as temperaturas de inverno são extremamente frias. Simplesmente não é possível ter pessoas ou civilização sem comida, então isso elimina, efetivamente, a maior parte do Canadá de jamais poder ter muitos grandes centros populacionais. Em vez disso, a civilização canadense se desenvolveu aqui embaixo, longe do escudo, e onde a agricultura em grande escala é realmente possível. E isso é possível principalmente por causa destes, os Grandes Lagos. Esses são o maior conjunto de lagos de água doce do mundo em termos de área superficial, que basicamente funcionam de maneira semelhante a um mar interior, como o Mediterrâneo ou o Báltico. Os lagos absorvem o calor e resfriam o ar durante o verão, e depois irradiam esse calor lentamente ao longo dos meses de outono, impedindo que a área ao redor deles fique tão fria quanto as áreas que não têm lagos. Quando combinado com uma entrada frequente de ar quente e úmido vindo do Golfo do México, isso faz maravilhas para aquecer o clima da região ao redor.
Então, por causa desse efeito, o corredor Quebec City-Windsor tem solos mais ricos e profundos do que qualquer outro lugar no Canadá, e isso significa que operações agrícolas em grande escala, capazes de sustentar uma grande população, são possíveis aqui e quase em nenhum outro lugar, onde é simplesmente frio e rochoso demais. O clima aqui é tão bom que é até possível cultivar frutas em pomares e até mesmo estabelecer vinícolas. Mas o clima e o potencial agrícola são apenas metade do motivo pelo qual a maioria dos canadenses vive aqui. A outra razão é a importância geopolítica e a projeção de poder. Este é o Rio São Lourenço, e ele é um dos rios mais historicamente significativos de toda a história mundial. Ele contém o maior estuário do mundo e durante a maior parte dos últimos 5 séculos foi a única maneira fácil para os europeus explorarem o interior da América do Norte. Historicamente, navios europeus vindos do Atlântico podiam entrar no Rio São Lourenço e navegar rio abaixo apenas até o sul, até as perigosas e intransponíveis corredeiras de Lachine, que convenientemente ficam exatamente onde a cidade de Montreal foi desenvolvida e colonizada. Por centenas de anos, Montreal foi a principal cidade portuária no Rio São Lourenço e a porta de entrada para o interior da América do Norte para os navios que vinham do Atlântico. Mas, ao longo dos séculos, a humanidade expandiu as limitações impostas pela natureza. Eventualmente, no início do século XIX, os canadenses construíram o Canal de Lachine, atravessando a ilha de Montreal para contornar aquelas corredeiras perigosas e, juntamente com uma série complexa de outros canais e eclusas através de vários lagos e canais, isso culminou com a abertura da Via Marítima do São Lourenço em 1959. Navios de grande porte finalmente podiam viajar livremente por todo o caminho entre o Atlântico e cada um dos grandes lagos, o que estabeleceu cidades como Toronto, Buffalo, Detroit, Chicago e Duluth como outros importantes portos comerciais com acesso aos oceanos do mundo. Isso é parte do motivo pelo qual cidades como Chicago, em particular, se tornaram o epicentro do sistema ferroviário americano. Ela está relativamente localizada no centro do país, e com acesso aos grandes lagos e ao Rio São Lourenço, mercadorias podem ser importadas e exportadas daqui para os oceanos do mundo. Por causa de tudo isso, uma quantidade massiva de comércio lucrativo tem fluído pelo Rio São Lourenço há décadas, e todo esse comércio precisa passar pelos portos de Toronto, Montreal e Quebec City, aumentando a importância dessas cidades e levando-as a se tornarem os principais destinos para imigrantes que chegam ao Canadá do exterior. Basta olhar para os dados históricos de população de Toronto e Montreal. Em apenas um século, entre 1881 e 1986, a população de Toronto explodiu de uma cidade de 86 mil pessoas para uma metrópole de 2,2 milhões. Enquanto isso, Montreal passou de cerca de 150 mil pessoas para 1,7 milhão no mesmo período. É por isso que atualmente cerca de 50% de todos os canadenses vivem ao sul desta linha, e porque cerca de 80% dos canadenses vivem a menos de 160 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, a fronteira que ficou fechada por mais de um ano e que finalmente será reaberta no próximo mês. Em resposta à Covid-19, o Canadá fechou toda a fronteira com os Estados Unidos para viagens não essenciais em março de 2020 e finalmente vai reabri-la em 9 de agosto, após 1 ano e 5 meses.